Olá, telespectadores, venham girar o mundo conosco. Hoje nós falaremos sobre uma viagem para a África, moda, culinária e muito mais com a Luísa Lima. Seja bem-vinda, Muito Luísa. obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Finalmente deu certo, né? Depois Estava de um tempo. marcando há muito tempo. E eu queria agradecer porque eu ainda vejo que você é quase como eu. Por isso que não estava dando muito certo, porque você mexe com várias frentes, né? Sim, Ainda é advogada e mexe em todos os desse sentidos. jeito. Você Agenda poderia puxada. falar para nós um pouco? Vamos começar com a viagem que você fez para a África. Que até você está com a camiseta do Fraternidade Sem Sim. Fronteiras. Para os girantes do mundo que ainda não viram, nós temos um vídeo com a Giovana Gadia, já corra lá e também veja, falando exclusivamente sobre Fraternidade Sem Fronteira. A Luísa vai falar da experiência que ela teve lá, né, Luísa? Na questão principalmente com família, porque quem te acompanha pelas redes sociais sabe que você fala muito um papo ali com a questão da sua família, mas uma questão mais de família. O que você presenciou assim em questão das diferenças culturais e o que você viu lá realmente com essa questão da família em si? Eu achei muito interessante que a nossa ida na África, inclusive fui com a Giovana, eu fui no mesmo grupo que ela, a gente foi para o Malawi, na África, e a gente foi fazer um trabalho com as mães do campo. As mães do campo são mulheres, lá no Malawi, onde a gente estava em Dzaleka, lá tem um campo de refugiados. Então, por mais que não é falado, a África está acontecendo várias guerras civis dentro delas. E são guerras, assim, muito violentas, então há mortes. E na África é uma família muito patriarcal. Então eles assassinam os maridos, estupram as mulheres e deixam elas com os filhos, porque elas não têm muito onde trabalhar, porque realmente o sustento normalmente vem do marido. E aí elas vão para esse campo de refugiados. O Malawi, ele tende a acolher essas pessoas, elas vão caminhando, então são meses, muitas vezes, andando, alguns vão realmente a pé. E lá, no campo de refugiados, tem então gente de vários países da África, então assim, são vários dialetos locais, além do francês, o inglês, o português, tem muita gente do Congo também, tem vários dialetos locais e sempre histórias muito difíceis. Então a gente encontra muito mulheres com filhos, então assim, 10 filhos, né? E morando em assim, a gente fala casa e a gente imagina a casa, porque é o que a gente conhece aqui. Mas imaginam assim, 4 paredes, chão de terra, lona e sol. Então o banheiro é ali, a cozinha com fogo é ali, eles deitam no chão, quando chove não tem onde O deitar. esgoto, O tudo. esgoto não tem esgoto, né? É realmente tudo aberto. E aí essas mães do campo são mulheres que e o que eu ia comentar, lá no Malawi eles acolhem, mas eles não podem trabalhar, porque eles não são cidadãos do Malawi. Então eles realmente não podem trabalhar, eles têm que ficar ali. Nesse campo de refugiados são assim 50 mil pessoas, é quase uma cidade. E aí não tem onde eles buscarem esse sustento, essa remuneração, porque realmente não tem trabalho ali. Vai ter uma venda ou outra, uma vendinha ou outra, mas a pessoa assim nem tem dinheiro para comprar. E aí essas mães do campo, elas acabam tendo que recorrer à prostituição. Não é algo que elas querem, não é algo que elas gostam. Muitas são assim muçulmanas, então é um tabu falar. E a gente fez esse trabalho porque a Fraternidade Sem Fronteiras criou um projeto Mães do Campo, onde eu vou depois até pedir para deixar o link de doação, vou passar para vocês para deixar na descrição do vídeo, que aí essa doação é uma remuneração pelo trabalho delas. A Fraternidade Sem Fronteiras conseguiu fazer uma tecnologia no solo, porque o solo também não é fértil, não tem, é realmente terra batida. E eles construíram lavouras, conseguiram fazer lavouras. E aí essas mulheres trabalham lá, os filhos são acolhidos pela fraternidade, elas recebem uma remuneração. E elas ficam assim super felizes e orgulhosas de estar recebendo um dinheiro que elas podem manter, lógico de forma muito difícil, porque é equivalente, a gente paga, a doação é R$ 250, que equivale a US$ 50 lá. Então, assim, com US$ 50 elas passam um mês, então é apertado. E Mas parece que esse é um alívio. a ONU repassava US$ 5 apenas, né? Por um A mês. Acnur passava, só que aí depois eles não conseguiram mais atender todo mundo, pediram ajuda para a fraternidade, para ver se a fraternidade conseguia ajudá-la também, porque tem a Acnur lá, sabe? Só que eles não conseguem. Antes era uma cesta básica, depois foi para US$ 5,
E assim, para passar um mês, né? Então é uma situação muito difícil. E aí a gente faz esse trabalho, a gente fez esse trabalho com as mães do campo, que a gente acolheu, conheceu a história, trouxe, arrecadou padrinhos, né? Eu lembro que quando eu fui, eu postava, mostrava, eu tenho destaques, caso alguém queira ver depois de novo. E aí eu mostrava o dia a dia lá, assim, como que era. E para a gente conseguir padrinhos, porque essa remuneração vem do apadrinhamento, porque essa lavoura, ela não se autocusteia ainda, né? Então, assim, precisa do apadrinhamento para poder remunerar essas mulheres. E alguns grupos econômicos doaram um tanto de dinheiro que dava, assim, até para o mês que eu estava. E nos meses seguintes já não tinha mais. E aí elas reuniam a gente, pediam assim, pelo amor de Deus, para a gente conseguir padrinho, porque elas não queriam voltar para a vida que elas tinham, que elas estavam. Elas precisavam ficar ali. E aí, assim, isso toca muito, sabe? E aí entra esse papel da família, assim, realmente aquela mãe protetora que enfrenta a realidade que tiver para conseguir cuidar dos filhos e sempre com um sorriso no rosto. Eu lembro quando eu fui, eu emocionava muito antes, sabe? Eu falava, nossa, mas que situação assim complicada, a gente não vê isso. E quando a gente vai lá, é um mix de emoções muito doido, porque a gente fica. Eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti alegria, eu senti gratidão. Eu vejo até agora que seu olho está um pouco Nossa, gente, lacrimejando, só de lembrar, falar, só de falar, foi né? uma experiência muito legal de estar lá. A gente vai com a ideia de que a gente vai ajudar e a gente volta ajudado, né? A gente volta mudado, e a gente não larga mais. Assim, eu vim até com a camiseta porque é um negócio de a gente dar a mão para eles e não solta mais. E é muito legal ver essa questão da família assim. E a gente se sente uma grande família. Eles fazem questão de que a gente se sinta dessa forma. E, assim, a gente é como se eu conhecesse eles há 10 anos. Eu tenho amigos lá já. Eu falo assim, são os meus irmãos. Até tem essa figura que é ajudando, que somos ajudados, né? Seu pai é um palestrante que eu admiro muito. Fiz a viagem com ele até, e ele né? foi também na palestra. E até é bom trabalhar essa questão que eles se veem como uma verdadeira família, né? Em você e em todos, porque é isso realmente que o cristianismo trouxe. Né? Como Jesus fala, né? Ele fala, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele fala, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Em verdade vos digo que todos aqueles que estão aqui, né, é meu pai e minhas irmãs, que estavam reunidos, né, é minha mãe e os meus irmãos. Eles estavam reunidos ali numa família universal. É isso que Jesus veio mostrar. E a gente tem muito disso, né? Na hora que a gente vai olhar a família, a gente acha só aquela questão biológica. E é muito mais amplo, né? Na hora que você vê a pessoa ali realmente passando fome, é uma pobreza que nem você colocou, é extremo. É extremo. E eu acho interessante que lá eles têm um costume, no dialeto deles, tem o Swahili, tem o Checheu, e assim, o Malawi fala inglês, só que eles falam, cada lugar, além da língua oficial do país, eles têm um dialeto próprio. E lá eles chamam a gente de mamá e papá. Então, assim, eles realmente te chamam, papá Douglas, mamã Luísa. Então, olha que bonito, assim, né? Eles se chamam de pai, de mãe, e realmente é uma grande família. E isso eu voltei assim muito. Eu demorei muito para entender quando o pessoal perguntava, e aí, o que você achou? Eu não sabia responder ainda. Fiquei 2 meses assim. É uma experiência diferente. Né? Ainda tô processando o que eu acho, sabe? E eu acho que o que fica é saudade, assim. Eu fui com meu pai, então foi uma viagem que eu fiz em família. Eu lembro até quando ele chegou lá, ele falou assim, Luísa, chegou o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, eu tô aqui em contato, eles estão falando para ir lá. Eu falei, vamos. Assim, né? Era ele, eu falei, vamos, nós vamos sim. E aí fomos, nós dois. E foi muito legal passar essa experiência com ele também, ao lado dele. Eu acho que foi ainda mais especial e esse sentimento de família também. Essa questão de família, já partindo dali, você trabalha também uma conversa pai e filha, né? Já partindo para esse ponto, como que é assim a relação ali? Porque o Simão, um palestrante a nível, né, nacional, internacional, mas você tem aquela visão de filha, realmente. E você estava me contando que desde criança você chamava o seu pai, vamos ter um papo intelectual. Exatamente. Como que é isso? Eu lembro, eu tenho um quadro, vamos dizer assim, no IGTV, que a gente fala sobre vários assuntos. Não só, às vezes, de cunho espírita, a gente fala realmente de assuntos gerais, a gente fala de família, de perdão, vários assuntos. E quando eu estava pensando, mãe, como que a gente coloca esse nome, né? Eu acho que a gente poderia colocar um nome assim no quadro.
Ela falou, por que você não coloca aquilo que você falava com seu pai quando você era criança? Quando eu tinha uns 5 anos por aí, eu falava assim, pai, vamos ter um papo intelectual? E aí eu falei, não vai dar pra pôr isso não, porque eu acho que ninguém vai entender. Chama Conversa Pai e Filha, mas é algo que eu sempre gostei de ter essa conversa e eu acho que é muito importante também. Eu até, assim, puxando um assunto, às vezes eu recebo alguns directs no Instagram falando assim, nossa, Luísa, questão de, às vezes, mostrar uma família unida, que sai junto e conversa junto. E é algo que eu penso muito sobre, porque a gente tem a ideia, às vezes, de que na família a pessoa tem que aceitar a gente obrigação, né? Ah, é minha mãe, então eu posso falar o que eu quiser, eu posso descontar a minha raiva, meu dia foi péssimo, eu vou chegar lá, vou brigar porque ela é minha mãe, ela vai me amar e ela vai ter que aceitar. Só que aí que eu acho que é o ponto, porque eu acho que essa construção do laço, a gente às vezes se preocupa em construir o laço com os amigos, né? De ter aquele cuidado como que fala, no trabalho, com o seu namorado ou namorada antes de virar esposo, né? E esposa. E às vezes a gente esquece desse cuidado com a própria família, a gente esquece de que essa construção desse laço é muito importante. Então você ter uma conversa com os seus pais, com o seu irmão, chamar para falar de alguma coisa, tratar bem, chegar estressado, respirar fundo, e não falar assim, a pessoa tem que me aceitar, construir o laço. A gente tem isso, assim, às vezes a gente é muito próximo de alguns parentes e de outros não. Não, chega o pastor Cláudio, aquele pastor engraçado, sim. ele pegou e falou um dia, algo que eu nunca tinha prestado atenção, ele pegou e falou assim, ó, você tá com a sua esposa, por exemplo, esperando num banco. Se ela demorar para arrumar o cabelo, por exemplo, aí na hora que ela chega, você fala, nossa senhora, mas você demorou demais, não sei o que e tal. Se for uma outra pessoa, você vira e fala, não tem problema não, tem problema. Você tá com raiva. Só que você fala, não tem problema. Por que você não fala assim com a esposa? Esse eu acho que é o cuidado. É o cuidado. É isso que cria então, o laço. Hoje eu vejo muito disso com a minha namorada. Tem muita coisa que eu falo assim, não, peraí, se fosse uma pessoa de fora, como, né? Aí, peraí, não. Olha o tato que porque na hora que você cria uma certa intimidade, o que era para ficar mais fraterno, eu entendo muito o seu ponto de vista, fica uma coisa muito, incondicional. O amor vai ter que me engolir. Não, peraí, o amor tem uma série de condições, de cuidados, né? Porque não é uma coisa que você vai tratar. Isso é muito importante realmente de analisar. Eu acho que a gente construindo esse laço é o que deixa a gente próximo. Eu tava assim, às vezes a gente é mais próximo de um parente e às vezes de outro não. Não tô falando que você gosta mais de um ou de outro, mas por que você é mais próximo? É porque realmente você cultiva, você tá ali, você tá conversando, você dá apoio, você recebe apoio. Então é importante a gente ter essa construção desse laço dentro de casa, também na família, que eu acho que isso que cria boa convivência. Né? Então, e não assim, só porque é de sangue, né? E ali com o seu pai, vocês trabalham muito essa questão do Nossa, eles são os meus melhores amigos. Eu acho que não tem assunto que eu não me sinta vontade de falar com eles, ou de pedir ajuda, ou enfim. Então a gente senta lá e a gente fica horas e horas conversando, e isso é muito gostoso, assim, eu perceber isso. Só que assim, não quer dizer que é tudo maravilhoso, né? Eu também tenho os meus deslizes, todo mundo tem deslizes, mas eu acho que o pulo do gato é você perceber isso e ir se educando, e percebendo e se policiando, porque é tão gostoso, né? A gente tá perto de quem a gente gosta, não só família, né? Às vezes o seu amigo é a sua família, mas você ter esse laço, ter esse bom tato, esse bom convívio, eu acho que é o que deixa gostoso. E nós vamos para um recado dos nossos patrocinadores, nós vamos voltar aqui para falar sobre sua mãe, que eu admiro demais, a Leia, é um exemplo para mim. Que ela viria, né? Só não pôde. É uma pessoa assim que eu acho que todo mundo se espelha numa questão de educação, de tudo. Nós vamos voltar já depois do recado dos nossos patrocinadores. Giro mundo. Nossa, Kátia, eu tô olhando aqui, o Wikibel já está em clima de Halloween, hein? Isso. E o Halloween do Wikibel vai ser aonde? Lá no Rotary Club Brumado dos Pavões, ao lado do Espaço Cultural, dia 1º de novembro de 2022, na próxima terça-feira, que é pré-feriado de finados, né? Por isso, dia 1º. Então é bom que no outro dia as crianças poderão descansar. E o evento começa a que horas? Nós teremos 2 atividades, que o dia do Halloween mesmo é no dia 31 de outubro, na segunda-feira. E aí nós iremos fazer o trick or treat com as crianças, que vão sair de ônibus recolhendo doce com os pequenos. Eu posso ir também? Não. Não, só criança, só criança. E no dia 1º, nós faremos a nossa Haunted Party, lá no Rotary Club Brumado dos Pavões, com DJ, com o túnel do terror. Então, para entrar para a festa, tem que passar pelo túnel
para ser assustado. Ah! E o ingresso, como que as pessoas podem adquirir o ingresso? Pode adquirir aqui na secretaria do IQBEL ou com os alunos do IQBEL. É isso aí, gente. Vamos para esse evento que vai aterrorizar de um jeito bom, tá? Gira o mundo. E Luísa, a questão da Leia, sua mãe. Ai, ai. Como Dona que é Leia. assim conviver? Porque quem convive, você até falou sobre no primeiro bloco sobre a questão de família, né? Eu vejo a Leia que ela trata a gente lá no centro assim de uma maneira mágica. É o jeito dela mesmo. Como que é ser o filha jeito- da Leia? Gente, eu acho assim, às vezes a pessoa não pode acreditar, mas eu nunca vi a minha mãe alterar a voz. Eu nunca vi ela assim super brava. Ela é realmente uma pessoa muito serena, muito comedida e é a minha inspiração. Eu acho engraçado porque Dona Leia, eu até acho que eu coloquei esse apelido nela para todo mundo. Na verdade é porque ela é professora de português. E aí os alunos dela chamam ela de Dona Leia. E a gente sai na rua e todo mundo, ô Dona Leia, ô Dona Leia. E aí eu comecei a brincar de chamar ela assim. Quando ela não me responde, eu falo, mãe, mãe, Dona Leia, e aí ela vira. Só que ela não gosta que chame ela de senhora. Só que o Dona Leia puxa o senhora, né? Então, mãe, desculpa. Todo mundo vai te chamar de senhora agora. Mas realmente ela é uma graça, assim. Eu acho que é até um outro assunto que a gente vai falar de culinária, né? Tudo que eu aprendi até que foi com ela. Ela me ensinou, assim, tudo mesmo. Não, e eu vejo que ela faz as quentinhas lá no centro. Sim. E é bom que ela tem paciência até com o Zé Eustáquio. O Zé Eustáquio, para quem não viu, vá lá, que o Zé Eustáquio falou sobre tudo aqui. Sobre química, sobre tudo. Vai lá, tem um programa com o Zé Eustáquio. Lá ela fala, seu Zé, seu Zé. Gente, pra minha mãe, pra tirar a paciência dela, tem que E- se esforçar demais. E você trabalha muito ali no seu Instagram com ela em si. Vocês Sim. dão regras também, questão de etiqueta. etiqueta. Eu, pra ter etiqueta, eu só tenho das roupas, assim, que fica assim, bem incomodando. Você nem tira, não? Eu ainda Não, tiro. fica incomodando Nem isso eu essa vou falar. etiqueta. Mas isso é bom, né? É importante também para as pessoas que estão ali. Eu vejo que o seu Instagram trabalha muito várias frentes, né? E vocês trabalham ali com sua mãe muito sobre isso. Eu brinco assim, gente, eu acho que minha mãe é uma pessoa finíssima, assim. E ela que vai me falar, até hoje eu falo, mãe, né, nessa ocasião, assim, o que eu tenho que fazer? Aí ela vai Mas me foi contar. bom você falar nisso. Ela é uma pessoa finíssima, mas ao mesmo tempo você vê ela de uma maneira tão humilde, tão simples no jeito de ser, que isso é bom para trazer, que a pessoa pode ser fina sem ser assim esbelta ou alguma coisa assim, né? Sim. Ela tem uma A serenidade, elegância ela da tem uma elegância, tranquilidade. mas ao mesmo tempo não se sente superior a ninguém. Nossa, É não mesmo. aquela calma ali que passa, né? E é muito legal essas coisas assim de etiqueta que ela me explica, porque é igual ela fala, assim, é porque acaba que todo mundo, uma hora ou outra, vai passar por uma situação, às vezes um jantar super formal, ou vai ir na casa de alguém pela primeira vez, eu tenho que levar alguma coisa, eu não tenho, então é legal a gente saber isso. Mas ao mesmo tempo ela fala de uma forma muito leve, muito assim, E zero tem que levar? obrigação. Se for Então a é primeira legal? vez? É bom levar. Oh! Ela fala, ó, é bom levar às vezes um vinho, né, às vezes um chocolate para causar uma boa impressão. Mas também, igual ela fala, não nada é regra Pode absoluta, levar um frango né? assado. Vou levar- Quem for lá em casa, leva um frango assado, porque eu adoro um frango assado. Mas é bom, são pequenos detalhes, né? Porque na hora que a gente fala de etiqueta, fica parecendo ser aquela coisa, onde eu coloco o talher? Não, como assim? é coisa assim, realmente do De dia boa a dia. educação, de gentileza. É muito a ver com gentileza também, que ela fala. Isso eu acho muito legal. E você trabalha também a questão de moda lá. Como que é assim? Você fez um tempo moda, né? Sim, eu estudei 1 ano de moda lá em BH. E aí eu tinha, nesse primeiro ano, eu também fiz vários cursos de consultoria de imagem e tal. Até que quando eu comecei no Instagram, alguns anos atrás, eu comecei falando sobre isso. Então eu falava sobre biotipos, sobre como montar um look, com tal peça, ou para qual ambiente. E é muito legal olhar a moda nesse sentido também. Não como algo engessado, mas como uma sua forma de expressão, de como você se sente confortável, da imagem que você quer se passar, e também o poder que isso tem, né? A gente, assim, no ambiente de advocacia, né? Às vezes numa audiência, o tanto que essa primeira impressão do olhar também, até antes da fala, a gente já sente, assim, como que vai ser a fala dessa pessoa, às vezes só realmente pela aparência dela. Depois ela vai mostrar. Então esse cartão de visita é muito legal. E você enxergar traz a moda. essas dicas, Sim, e a assim. gente fala mais desse Eu assunto. brinco até que eu tive que desconstruir um pouco as coisas.
Porque, assim, o pessoal via o Douglas, né, como advogado, terno, gravado. Quando eu comecei o programa, quem vai lá nos primeiros episódios do Fantástico Mundo de Douglas, da primeira temporada, eu tô de terno, Sim, gravado e eu tal. vi. E teve muita gente que me deu o toque, falou, Douglas, tá formal demais. Olha o Tipo poder assim, da vestimenta. tipo assim, muda, né? Ou pode ser uma camisa, mas uma calça jeans, alguma coisa, dá uma despojada um pouco, porque você é bem descontraído. Só que na hora que olha aquela coisa formal, já traz uma coisa mais carregada. Que o programa tem outra pegada. Então, isso que você está falando tem muito sentido mesmo. Não é algo assim só de supérfluo, né, de aparência. É realmente a tradução que você vai passar da sua fala, do ambiente que você está, o que você quer passar. Então, realmente, às vezes um terno, às vezes a conversa, até o convidado às vezes ficaria assim, né? Como que vai ser? Pra depois ele soltar. Que eu vou E você já vestir? chegando agora, a gente já sabe que o papo é mais tranquilo, é mais casual, então é legal ter esse olhar assim também. E até fizeram provas, né, do programa, eu ia apresentar assim, ó. Dessa forma. Você acha, você acha que ia ficar bom? Então, ia ficar apresentável, ia ter visualizações. Isso aqui é tipo. Você falou questão de biotipo, né? Tem a questão também do biotipo para modo de vestimento? Tem. Esse eu acho que talvez seria o triângulo invertido, forte aqui. E as pernas finas ou não? Não, as minhas pernas até grossas. Eu ando muito de bicicleta. Eu até brinco que o pessoal tem carrão para mostrar que tem carrão. Eu prefiro andar de bicicleta, porque eu mostro meu corpo. Né? Que aí o pessoal, nossa, olha que carrão, não sei o que dele. Eu não, eu ando de bicicleta. Aí eu mostro eu mesmo. Mas tem muito disso, né, dentro da moda. É bom você ter feito um tempo ali de moda justamente para ter esses detalhes também. Que eu vejo lá no seu Instagram, você trabalha com muita, realmente, propriedade disso aí, né? Acho legal. É um assunto que eu gosto muito e a gente pode até já passar a pauta aqui, porque senão o trem vai ficar só na moda, né? Senão o trem vai pra frente. E a questão também da culinária. Você trabalha muito ali sobre culinária. Para quem não viu, nós temos um vídeo aqui de culinária com a vice-campeã do Masterchef. Ela trouxe aqui, eu fiz um prato pra ela. Eu vi o prato que você fez no fiz final. purê de batata doce com pé de frango. E aí, então, eu como direto, tá? E tava bom? Tava mais ou menos. Ela criticou. Quem não viu o vídeo, corra lá e veja, porque ficou bem interessante. Mas você trabalha muito, e nós estávamos olhando ali, você faz muito Reels, ensinando realmente, né, as pessoas as receitas. Eu tenho um negócio que às vezes muitas pessoas vão identificar, que eu tenho um negócio que chama síndrome do intestino irritável. É uma chatice. Então tem vários alimentos, quando eu falo assim, super variados, feijão, melancia, manga, couve, são várias coisas aleatórias, que o meu intestino não consegue processar a fermentação desse alimento. Então, assim, aí eu comecei realmente a ter que fazer as receitas de uma forma diferente, ou de uma forma que é saudável, no sentido não só de emagrecimento, mas que vai nutrir meu corpo. Então, as receitas são muito voltadas nesse sentido. E quando o pessoal pergunta assim, Luísa, você ama cozinhar? Não. Eu brinco que o meu segredo é uma pitadinha de raiva. Gente, eu arrumo um desespero na hora que eu tô cozinhando. Depois eu acho maravilhoso. Então, as minhas receitas são todas fáceis, tá? Então, podem olhar lá. Porque a gente acha também que a questão do cozinhar é o amar em si. Não é, gente. Eu falo assim, é você querer ter uma alimentação saudável. Sim, no meu caso, o que me move é a alimentação saudável. Tem gente que faz para descansar a cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fato de eu preparar alguma coisa que vai nutrir o meu corpo no sentido de saúde, me dá um bem-estar. Então, eu acabo gostando. Mas tem receita, assim, tem receita que eu gravo com a minha família inteira. Tem receita que meu pai fez de massa. Tem receita fazendo uma farofa, com óleo, manteiga. E tem as receitas saudáveis. Então, tem de tudo. Você junta ali seu pai, sua mãe faz algumas coisas junto, come depois. Isso é muito importante. Também trazendo esse lado família ali junto com as receitas, né? Cozinhar também integrar ali tudo. E a gente que é mineira, cozinha é uma cultura, né? Assim, é sentar ali para tomar um cafezinho juntos. Você vai revisitar alguém, ou alguém tá passando mal, você vai levar uma comidinha. A gente que é mineiro tem muito disso. Seu pai fala muito isso antes da live. Porque talvez tem muita gente que assiste ele, né? Que é de São Paulo, ou até de outros países. E ele fala assim, aqui o bolinho que a gente fez aqui de fubá, e um cafezinho, Dona Léia. E ele fala, Dona Léia. Gente, pegou, mãe, não vai ter jeito. E é importante nós virmos também que o lado seu influencer é advogada também, né? Trabalha ali no ambiente formal, mas o lado influencer seu é um lado que traz muita cultura, informação e de uma forma descontraída, né?
Isso que é bom, atingir várias frentes ali, isso não é fácil. Como você começou e conquistou assim? Nossa, primeiro eu acho assim, esse é um dos melhores elogios. Eu acho que para quem mexe assim com o Instagram, então muito obrigada. Não, mas eu acho que todos, quem não conferiu, corra lá e confira o Instagram do Luiz, que você vai ficar assim, maravilhado, porque são várias frentes realmente. E aonde você buscou inspirações assim de atingir? Não, eu acho que eu fui trazendo coisas que realmente gosto de falar. Eu acho que esse é o segredo, assim. Às vezes alguém quer começar a postar algo, né? Realmente posta o que você gosta de falar, o que você gosta de fazer. Que aí o fato de você trazer uma coisa que você gosta faz a pessoa olhar também com outros olhos, né? Então acho que é isso. Realmente tudo que eu falo, tudo que eu posto são coisas que eu quero falar, que eu gosto de falar. E nada ali vai ser forçado. Então isso que deixa gostoso às vezes de assistir também. Eu também assisti outras pessoas que fazem assim, é muito legal. Acho que o público vê quando a coisa Sim. flui bem, né? Eu falo direto, tem muita gente que chega aqui pra gravar, fala assim, Douglas, eu tava meio nervoso, sei o que, mas eu sentei no sofá, nós conversando, no instantinho, passa o Você vê que tempo. você gosta de fazer isso, aí você deixa a gente confortável. E é legal, que a gente vai conversando, lidando e mexendo, e eu vejo que você dentro do seu Instagram, cada coisa que você mexe ali, e é bom atingir várias frentes, e não fica aquela coisa ali maçante. Porque um dia você está falando sobre culinária, outro dia de moda, isso é muito importante também, ainda mais hoje, né? Que o Instagram ele trabalha em várias frentes. É, isso é muito legal. E agora nós temos um quadro de ouro, que é o quadro onde nossos participantes assinam. Quanta gente legal! Comentem no vídeo o que você achou e o que você mais gostou dentro desse vídeo assim, aonde é moda, beleza, culinária, tratando sobre isso tudo. E a Luísa tá ali assinando, Luísa Lima, tem um coraçãozinho ainda, ó. Aqui. Ups, obrigada. E Luísa, eu gostaria também de presentear com um livro meu, Guerra do Escuro, Nascimentos Escolhidos. Uau! Sabe que é outro assunto que eu falo, é de livro, tá? Ó, vou até indicar depois lá. E no final aqui ainda tem, essa é uma história de ficção na Contragar. Isso é uma história de ficção. Se você provar o contrário, siga o caminho da luz, porque você está morto. Ixi, o que será que isso aqui é isso? É uma loucura. Mas eu tenho muito disso também, você estava falando sobre a questão de falar sobre livros. Eu gosto muito de ler. E eu escrevo várias frentes. Esse aí tem até a parte 2 e 3 que eu ainda não lancei, estou ajustando já tem uns anos para lançar, e é uma das coisas que a mente da gente, né, assim, viaja, porque ler um livro é totalmente diferente do filme em si se assistir. Parece que você cria os cenários, as coisas assim, é mágico, né? É mais fácil a gente decepcionar com filme do que com livro também, né? Eu adorava, por exemplo, Harry Potter, tudo assim, tudo. Eu sou do romance de época. Nossa, gente, Jane Austen, Julia Quinn, dessa fase. E Luísa, você gostaria de deixar um recado aí para os seus seguidores, sua família também, mandar um abraço? Claro, queria primeiro agradecer o convite. A gente está conversando de vir aqui há muito tempo. Eu fiquei muito feliz de finalmente deu certo. Foi muito legal. E queria mandar um abraço para todo mundo, para quem assistiu até aqui. E até a próxima. Espero voltar mais para frente. E nós temos que ver, tipo assim, né? Nós falamos um pouco do seu pai, da sua mãe, e eu também vou no seu irmão para ele fazer uma cirurgia neurológica em mim. Misericórdia. Pra gente ver se voltou normal, né? O olho do jogo, né? Fica Vai bom, lá. Né? O Thiago ali, ele faz até o neurologista. Então, cirurgião. Aí nós vamos fazer Meu Deus, eu brinco pra assim, ver se ele cura o fantástico mundo de Douglas. Mandar um abraço para ele também. Ele sempre tá lá conosco, lá nos trabalhos voluntários. E Luísa, eu que agradeço do fundo do coração você ter brilhado aqui no nosso talk show e te perguntar uma coisa. E você pensa um dia em ter filhos ou alguma coisa? Sim, com certeza. E nós estamos com a campanha, sabe como? Seu filho com o nome Douglas Marcos. Como consiste essa campanha? Você grávida de qualquer lugar do Brasil, do mundo, ou até fora do mundo, coloca o nome do seu filho de Douglas Marcos. E ele vai brilhar no mundo. E além disso, vai ter uma surpresa aqui do nosso programa. Até hoje nós não alguém que queira colocar Douglas Marcos. Mas nós vamos persistir nessa campanha, tá bom? Vai achar. Já teve gente que mandou recado pra nós lá, falando que ia arrumar 2 cachorrinhos, ia colocar um de Douglas e outro de Marcos. Eu falei, não, a campanha tem que ser uma criança. Então, vamos ver. Vamos acompanhar. Vou ficar de olho. Isso que é bom. Então, depois nós vamos ter trabalhado no seu Instagram também, uma campanha, seu filho com o nome Douglas Marcos. Ou não, né? Ou não, né? Você não quer perder seguidores.
Imagina. Luísa, muito obrigado mesmo, Eu tá? que Por você ter agradeço. brilhado aqui. E para quem quer acompanhar a Luísa, siga ela também lá no Instagram, que você vai acompanhar tudo, né, Luísa? Sim, @LuisaLô, Luísa Liel com Z. Aguardo vocês lá. E um agradecimento aos nossos patrocinadores que fazem esse mundo girar e acontecer, a Wikibel Idiomas, a Casa Bonita, material de construções, e a Jetcor Seguros. E a você, telespectador, que está sempre aqui conosco, já é sempre um prazer estar com você. E aqui do lado tem uma dica de vídeo para você continuar girando o mundo conosco. Gira o mundo.